Fala galera, beleza? Bora então começar a correção lá do livro suplementar que vai falar sobre as classificações periódicas dos elementos. Lembrando que a gente já falou sobre esse conteúdo, beleza galera? Então bora lá. Bom, deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho, que tio Pedro é meio cego, tá? E a gente vai lá. Na descrição a seguir, duas palavras foram substituídas pelas letras X e Y. Leia o texto e depois faça o que se pede, tá? Átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo número de X na camada de valência e por isso possuem propriedades Y. Todavia, não apresentam a mesma aparência. A temperatura ambiente sob a pressão de 1 atm, o cloro é um gás verde amarelado, bromo é um líquido vermelho escuro e o iodo é um sólido violeta. Escreva abaixo as palavras que no texto substituem corretamente X e Y. Então, galera, quando a gente fala do cloro, bromo e iodo, a gente sabe que ele está lá na tabela periódica, tá? E ele está na... Bom, desculpa pelo coisinha que apareceu, mas vamos lá. Peguei aqui a tabelinha periódica, espero que vocês tenham ela em mãos. E reparem bem uma coisa, galera. Cloro, bromo e iodo. Vamos lá, localizar. Ó. Cloro, bromo e iodo, olha só onde eles estão, beleza? Tem o mesmo número de camada X. Tem o mesmo número de X na camada, quer dizer, o número de X. Então, olha só, se ele tem um número de X na camada, quer dizer a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada, beleza? Então, ele está aqui, ó, na 17ª coluna. Acho que essa tabela aqui não está muito próxima que vocês têm. Essa aqui está mais próxima que vocês têm. Então, na 17ª ou 7A, significa que ele tem 7 elétrons na sua última camada. Com isso, o X ali eu posso substituir pela quantidade de elétrons que ele tem. Então, olha só, o mesmo número de X na camada de valência, ou seja, tem 7 elétrons na sua última camada. Tá? Escreva abaixo as palavras que no texto substituem corretamente a letra X e Y. Tá? Então, conclui-se que as letras X e Y podem ser substituídas no texto pelas palavras elétrons e semelhantes, tá bom? Então, quando eu falo aqui na Y, olha só, e possuem propriedades semelhantes, tá bom? Então, X posso colocar elétrons e Y eu posso colocar semelhantes, tá bom? Considerando que o cloro e o bromo possuem, respectivamente, 17 e 35 prótons, determine a família e o período desse elemento pela distribuição eletrônica. Para isso, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Vou modificar aqui o quadro. Então, galera, como eu tenho aqui, ele pede para a gente fazer a distribuição eletrônica destes indivíduos. Então, a gente começa assim. Para começar a distribuição, a gente tem que lembrar do diagrama de Linnaeus-Pauling, beleza? Aonde vai começar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Beleza, agora vamos fazer do bromo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e, por fim, 4p5. Beleza? Então, essa seria a distribuição eletrônica para a resposta da letra B. Beleza, galera? Na número 2, a gente fala assim, a respeito da classificação dos elementos químicos na tabela periódica, assinale verdadeiro ou falso, beleza? E justifique as falsas. Então, aqui eu tenho o fato de os elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência não faz com que as suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes. Completamente falso, tá, galera?
É falso porque os elementos, né, com o mesmo número de elétrons na camada de valência fazem parte da mesma família. Ou seja, se está na mesma coluna, tem as mesmas propriedades físico-químicas. Beleza? Show? Tem as mesmas propriedades químicas, desculpa. Tá? Na letra B, os elementos pertencentes ao mesmo período estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Cada período se encerra quando o elemento apresenta a configuração eletrônica estável de gás nobre. Verdadeiro, tá? Então, todos os elementos tendem a fazer ligações químicas para obter uma configuração similar aos gases nobres, que são completos e estáveis, tá? Letra C. Elementos da mesma família apresentam o mesmo número quântico principal na camada de valência. Não é o mesmo número quântico principal, uma vez que o número quântico principal simboliza a camada. Então, cada período é uma camada, é um número quântico. Então, primeira linha, número quântico principal é 1, segunda, 2, terceira, quarto, terceira, 3, quarta, 4, entendeu? E assim por diante, são 7 camadas. Então, vamos maneirar isso daí. Os elementos, né, da mesma família apresentam o mesmo número de elétrons, tá? Na camada de valência, tá bom? Só isso. Letra D. Todos os elementos que possuem configurações eletrônicas igual a Ns1 na camada de valência são metais alcalinos, tá? Posso dizer que isso está correto? Não, exceto o caso do carinha do hidrogênio. O hidrogênio ele não é um metal alcalino, mas ele pertence àquele lado ali, àquela coluna, porque ele só tem apenas um elétron na sua última camada. Mas isso não quer dizer que ele seja um metal alcalino, beleza? Ele é um ametal. Show? Então, pula aí. E a gente vai para a letra E. Todos os elementos que possuem configurações eletrônicas iguais a Ns2 na camada de valência são metais alcalinos terrosos, tá? Também eu posso considerar esse daí como errado, tá? Porque o hélio, a gente sabe que o hélio está do outro lado e ele tem configuração. Olha só, vamos pegar aqui na tabela, melhor. Então, ó, Ns2 seriam todos esses daqui. Então, todos que terminam com Ns2 significa que são todos alcalinos terrosos. Mas se você fizer a distribuição eletrônica somente desse L, vai terminar em S2. Então, nem todos são alcalinos terrosos, porque tem a exceção que é o hélio. Mas o hélio é um gás nobre, beleza? Ele não é um alcalino terroso, tá bom? Ele é um gás nobre, tá? Letra F. No fim de cada período, observa-se os elementos que possuem pequenas tendências à reatividades químicas. Esse comportamento reflete a configuração da camada de valência com o octeto completo. Correto. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Número 3. Considere o esboço da tabela periódica abaixo. Nomeie as famílias identificadas. A número 1 aqui, tá? A número 1 se chama alcalino. Metais alcalinos. A número 2 aqui, alcalinos terrosos. Beleza? E a número 7, não é isso? A número 7 aqui quer dizer que são os gases nobres, tá bom? Foi? Então, alcalino terroso e gases nobres. Foi? Qual ou quais algarismo ou algarismos, tá? representam os ametais, tá? Os ametais, de fato, eles são representados pelo algarismo 6, tá? Que temos aqui, ó, os ametais, beleza? Aqui no meio eu tenho os semimetais, tá bom, galera? Mas eu posso considerar ele ainda também como ametal, tá? Porque o comportamento é de transição, uma hora metal, outra hora ametal, tá? Então ele é meio de transição. Então aqui, de fato, são os ametais, tá? Então tem aqui na 6. Número 4.
Um átomo do elemento X, usado como corante para vidros, possui número de massa igual a 79 e números de nêutrons 45. Considere um elemento Y que possua propriedades químicas semelhantes ao elemento X. A qual família pertence o elemento Y? Tá? Para isso, a gente vai ter que fazer um cálculo, tá, do número atômico, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Então, vamos lá. Eu tenho X, vou desenhar aqui o X, deixa eu ligar aqui a caneta. Então, eu tenho X, beleza? O X, ele falou ali que o número de massa, tá, é igual, deixa eu só confirmar aqui, o número de massa dele, né, é igual a 79. Então, vou botar aqui, ó, 79. E o número de nêutrons é igual a 45. Então, vamos botar aqui nêutrons 45, beleza? Então, para isso, eu posso colocar nessa continha aqui. A é igual a Z mais N. Recordam dessa? Então, ó, eu tenho a massa? Tenho, que é 79. Tenho também o número atômico? Não. Mas eu tenho aqui a massa não, o nêutron, tá? Então, eu vou isolar o Z. Vai ficar 79 menos 45, tá? E Z vai dar um número de 34, beleza? Aqui eu tenho 34 de número atômico, tá bom? A partir desse momento que eu sei que o número é 34, eu vou distribuir esses elétrons, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, tá? 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p4, beleza? Então, eu fiz essa distribuição. Agora, a gente vai falar assim, o elemento, então, que a gente localiza, né, está localizado, então, no quarto período, olha só, ele está localizado no quarto período, beleza? Ele está na família 6A. Pedro, como que você sabe que ele está na família 6A? Olha só, 2 com mais 4 vai dar 6 elétrons. Então, ele está na família 6A, ou seja, grupo 16, beleza? Sabendo que o átomo Y, tá, apresenta a mesma propriedade química do átomo X, tá? Então, o Y também está localizado na família 6A, ou seja, no grupo 16, tornando, então, né, X tem, então, a mesma propriedade química, correto? A mesma propriedade química de Y. Possivelmente, ele está na família 16, né, no grupo 16, tornando esse indivíduo calcogênio. Beleza? O calcogênio. Show? Está lá no grupo 16, família 6A. Bom? Que ele está, vamos lá, localizar ele. Está aqui, ó, nesse grupinho aqui, tá bom? Vamos continuar. 5. O íon do átomo de determinado elemento é bivalente, positivo e tem 18 elétrons. A família e o período da classificação periódica pertence esse elemento. Qual, então, que é pertencente a esse elemento aí? A gente sabe, então, que ele é um íon de um átomo de elemento bivalente 2. Já aí a gente já sabe, Bi2, tá? E é positivo, então é 2+. Então vamos lá no nosso quadro aqui, tá? Já que ele é bivalente, então vou botar aqui o elemento, vou botar um elemento X, beleza? Que a gente não sabe, o elemento X. Ele é bivalente, então, ó, tem 2. Ele é positivo, então, ó, mais, beleza? Então, ele é X2+. Vamos continuar, então, a leitura, tá? E tem 18 elétrons.
Vamos lá. Se ele tem 18 elétrons, então vamos botar aqui, ele tem aqui, ó, elétrons, ele tem 18, beleza? Já que ele é bivalente, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, correto? Então, para eu saber qual é o número atômico dele, tá? Como ele é o átomo neutro, eu vou ter que somar 2, beleza? Então, a quantidade de elétrons vai ser 20, tá? Para um, deixa eu ver aqui, átomo neutro. Beleza? Um átomo neutro. Lembrando que aqui, galera, ele é um íon bivalente, beleza? Bivalente. Certinho? Então, vamos continuar. Agora sim, a gente faz a configuração eletrônica, tá? Que é onde vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Então, essa seria a configuração eletrônica. Agora, como é que eu posso dar o período e a família? Olha só, qual é o maior número quântico aqui? O maior número quântico principal? O 1, o 2, o 3 ou o 4? O 4. Então, ó, então ele está no quarto período, beleza? E quantos elétrons ele tem nesse quarto período, tá? Ele tem apenas 2 elétrons, formando então um indivíduo que está na 2A, ou seja, ele está no grupo, beleza? No grupo 2, beleza? Está no grupo 2. Quem é esse indivíduo na tabela periódica? Ele está aqui, ó, no grupo 2 e está no quarto período, então possivelmente ele é o cálcio. Beleza, galera? Número 6. Na classificação periódica, a energia de ionização dos elementos químicos aumenta, tá? Aumenta, então, aumenta de baixo para cima, tá? Das famílias. Então, a energia de ionização é sempre dada, ó, de baixo, tá? Cadê? De baixo para cima, nas famílias. E nos períodos da esquerda para a direita. Então, nas famílias é de baixo para cima. Então, a letra E aqui seria a correta. Número 7. O gráfico abaixo representa a variação de energia de ionização, tá? E com relação ao número atômico Z dos elementos químicos. Então, botou aqui, ó, X, Y, X, Y, X, Y, tá? O máximos e os mínimos das curvas correspondem respectivamente às famílias 2, tá? Então temos aí a família dos gases nobres e dos metais alcalinos, tá bom? Por quê? A energia de ionização ela vai aumentando nos períodos da esquerda para a direita. Com o aumento do número atômico, dessa forma, os gases nobres localizados à direita da tabela periódica, que vai estar aqui, ó, localizado à direita da tabela periódica, apresentam maior energia de ionização, quando comparado com os metais alcalinos, que vão estar desse lado aqui, ó, na primeira coluna, localizado à esquerda da tabela periódica, e por isso de menor energia de ionização, tá bom? Então aqui eu posso colocar como resposta certa a letra B. Número 8. Considere os elementos químicos A, B, C, D e E, localizados nas seguintes formas da tabela periódica. Qual elemento apresenta a energia de ionização mais baixa? Tá? Aquele, né? Primeiro a gente tem que ter ideia como que é a energia de ionização. Então é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tá bom? Então, a energia de ionização ela aumenta nas famílias, tá? De baixo para cima e dos períodos da esquerda para a direita, como a gente já havia falado, tá bom? Portanto, o elemento B, tá? Esse elemento B aqui apresenta menor energia de ionização, tá bom? Comparado com A, esse daqui é o menor, tá? Entre os elementos B, C e D, B, C e D, tá aqui, ó, no mesmo período, tá bom? Qual é
qual é o mais eletronegativo. Então, para eu saber a eletronegatividade, ela aumenta nos períodos, tá bom? Da tabela periódica da esquerda para a direita. Então, vai aumentando, tá bom? Sem considerar, logicamente, os gases nobres. Portanto, o elemento C, tá? O elemento C, ele é mais eletronegativo. Ué, Pedro, por que você não colocou o D? Aqui, hipoteticamente, está dizendo que são os gases nobres, tá bom? Vê só que está na mesma altura do hidrogênio, supostamente seria o hidrogênio desse lado, tá bom? Então, aqui seriam os gases nobres. Então, aqui seria a letra C como mais eletronegativo. Letra C. Entre os elementos E e D, tá? Qual apresenta menor raio atômico? Para isso, a gente tem que saber que o raio atômico ele aumenta nas famílias de cima para baixo, então, ó, de cima para baixo, beleza? E dos períodos, né, da direita para a esquerda. Então, o que tiver maior raio atômico comparado entre E e D, então o maior raio atômico aqui, desculpa, o menor, né? Quem tiver menor raio atômico comparado entre esse e esse, obviamente é o E, beleza? Se é de cima para baixo. Então, temos aqui o E, o de menor, tá? Número 9, tá? Na tabela, a esquemática a seguir, está representado o sentido de crescimento de propriedade periódica. Propriedade periódica é aquela cujo os valores para os diversos elementos crescem e decrescem em função do número atômico. Assinale a propriedade cujo sentido de crescimento foi representado. Então, temos aqui, ó, essa de cima para baixo, da direita para a esquerda, ele está falando simplesmente aqui, tá, da letra B, da eletropositividade, beleza? Exceto os gases nobres. Então, aqui, ó, a eletropositividade, ao longo do período, aumenta da direita para a esquerda e, ao longo do grupo, né, que é da família aqui, de cima para baixo, sem considerar os gases nobres, tá bom? Eu não poderia falar que era o volume atômico, que volume atômico é a quantidade de espaço que ele toma daquele local, tá bom? Número 10, que eu acho que é a última, tá? Vamos verificar aqui, é a última. A número 10, tá? Fala o seguinte: considere 3 elementos químicos designados como X, Y e Z, que apresentam distribuição dos seus elétrons nas camadas descritas abaixo. Então, eu tenho aqui esses indivíduos, com base nessa distribuição e nas propriedades periódicas pode-se afirmar que, vamos lá, eu tenho aqui X, Y, Z, todos eles aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todos eles ficam no quarto período, beleza? Todos eles estão aqui, ó, no quarto período. Então, nessa linha aqui, ó, do quarto período. Sendo que um terminou no primeiro, o X terminou em 1. Então, esse X está aqui, ó, na primeira coluna. Esse outro aqui terminou em 4. Então, ó, tem 4 elétrons na sua última camada. Então, ó, aqui ele provavelmente é esse indivíduo aqui, tá? O germânio. E o outro terminou em 8. Então, provavelmente é o criptônio que está desse lado, tá? E aí pede, com base nisso daí, a gente vai falar que o elemento Z é o que apresenta maior potencial de ionização, beleza? Porque potencial de ionização, como que eu faço? É de cima para baixo, da esquerda para a direita, beleza? Então, tem maior potencial de ionização. Temos aqui o criptônio, tá? E que é, de fato, a letra Z, tá bom? Galera, a nossa correção foi até aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, pode me chamar a qualquer momento. Beleza, galera? Valeu!